Cara, eu falo que o mercado high ticket é um mercado que você tem que estar pronto para servir. E você tem que entender que a pessoa que compra ou deixa de comprar com você não é a questão financeira. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Save, já te convido para você se inscrever no canal e dar o seu like, porque hoje a gente vai ter um assunto de bilhões, né, Denis? É isso aí. Hoje é uma pessoa especial, a gente fala sempre de investimento imobiliário nos Estados Unidos, mentalidade, né? Mas hoje a gente vai falar de investimentos imobiliários, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, com uma pessoa que é fantástica. É o corretor, né, das celebridades, corretor das estrelas. A gente vai falar com alguém que fez várias façanhas aí, a gente vai falar um pouco sobre isso. Bem-vindo ao nosso canal, a pessoa que só em 2024 faturou mais, né, teve um VGV de mais de 300 milhões de reais. Seja bem-vindo, Lucas Felt, o corretor das celebridades. Bem-vindo, Lucas Felt. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e que apresentação, hein? Já estou honrado de estar aqui, ainda mais honrado. E hoje a gente vai ter um papo legal, vamos falar um pouco aí do que a gente vem fazendo no mercado imobiliário e façam perguntas livres. Eu falo que o podcast comigo, a gente vai conversando naturalmente, as coisas vão saindo e espero agregar aí para o público e que eles gostem do que a gente vai conversar. Legal. Felt. Para começar, assim, ó, o que acontece, né? Você fez uma venda de uma casa para alguém, para o maior influenciador financeiro do Brasil. E ele falava para não comprar imóveis. Como é que foi fazer a venda para Thiago Nigro, o maior influenciador financeiro, que fala não compre imóveis, e ele foi lá e comprou uma casa de quantos milhões? Cara, comprou uma casa de 40 milhões e foi uma casa do Neymar, né? Então essa venda automaticamente ganhou uma proporção nacional e até internacional. Foi muito engraçado porque quando ele divulgou a casa, logo em seguida eu divulguei que eu que tinha sido corretor. As pessoas ficaram alucinadas, principalmente o pessoal do mercado imobiliário, um monte de corretor me segue e falou, cara, como assim você vendeu uma casa pro cara que sempre foi conhecido por falar para não comprar imóveis? E, cara, foi muito gratificante, porque o Thiago, além de ser um cliente amigo hoje, foi um cara que ele participou muito da minha jornada na carreira, sabe? Eu lembro que quando teve a pandemia, eu assistia todas as lives dele. Todas as lives. E quando eu assistia, eu lembro até hoje, eu assistia em churrasco com amigos, até mesmo na família, o pessoal falava assim: para de ficar ouvindo isso aí. Eu colocava o fone e ficava meio bitolado. Você acha que você vai ficar rico? Aí no dia que eu vendi pra ele, eu teve aquela vontade de mandar uma mensagenzinha. Você fala, deixa quieto. Mas foi muito gratificante porque é um cara que eu admiro muito. A carreira dele, pra mim, é um dos maiores empresários do Brasil e o cara é sensacional. E foi uma jornada, assim, que eu falo que uma negociação desse porte, ela é muito desafiadora. Primeiro porque você tem um cara que não adianta falar sobre números com ele. Qualquer coisa que eu argumentar, ele vai ser melhor que eu. E de um outro lado, você tem um cara que é o Neymar, cara. E assim, a negociação não foi tão fácil, mas foi uma negociação que assim que aconteceu, que a gente assinou, eu falei, cara, hoje foi algo que não foi só pelo dinheiro. Eu falo que tem vendas que a gente faz pelo dinheiro e tem vendas que a gente faz pelo troféu, pela questão de você realmente ter uma consolidação do mercado. E essa foi uma delas, porque foi algo muito marcante para minha carreira e as duas pontas, cara. E assim, o mais engraçado é que os dois se conheciam. Eram amigos, fizeram podcasts juntos e tudo mais. E quando você é um corretor no meio de uma transação dessa, seu nome fica muito forte, tua marca fica muito forte. E eu sempre falo que pro mercado foi algo muito fora da caixa, por quê? Porque uma venda dessa, geralmente a pessoa fala, não vai ter o corretor. E aí, ter sido corretor dessa transação, para mim, foi gratificante demais e marcou não só a questão financeira, mas a questão do troféu mesmo. E me trouxe muitos negócios. Mas olha só, Neymar Júnior, primo rico, Felt. Essa operação. E com quem você negocia não é o Neymar Júnior, é o Neymar pai. É o Neymar pai, né? Jogo duro da negociação. É jogo duro. Mas, cara, super gente boa também, depois a gente ficou amigos. É que o primeiro momento tudo é negócio, né? Mas depois você acaba fazendo relacionamento, a gente vai nos eventos, direto tô lá no leilão do Neymar também, encontro com ele, a gente brinca. Então, assim,
É uma venda que a gente hoje fala assim, pô, cara, ganhei dinheiro, ganhei. Mas o network, as indicações que vieram, valeram muito mais. E me abriram portas, que nem a gente fez o Primocast, 24 horas. E até brinco, eu falo, pô, Flávio Augusto, Denner Leiper, Lázaro do Lázaro do Carmo. Carmo. No meio dos caras, Lucas Felt. Falei, nossa senhora, o passe do corretor imobiliário ficou valorizado. E aí também foi muito marcante, cara, porque primeiro que eu nunca imaginava, e segundo que a nossa profissão no Brasil, ela, querendo ou não, é muito desvalorizada. Hoje em dia, ela tem ganhado apelo, as pessoas têm investido no mercado imobiliário e têm visto o corretor como uma peça importante do mercado. Mas isso aí há 10 anos atrás não tinha. Então você vê um corretor inserido no meio de tanto nome importante e também foi muito bacana. Então é uma venda que marcou pela questão financeira, mas me trouxeram outros negócios e até me fortificou como marca. Legal, top. E uma coisa super importante que o imóvel é também uma coisa que marca, né? Que abre espaço para as pessoas, né? Por exemplo, você, dependendo do lugar que você compra um imóvel, você tem acessos, né? Então, você também é uma marca para você estar em certos lugares. Ou, por exemplo, a pessoa que mora num condomínio aqui, de certa forma, é uma chancela de sucesso para a pessoa. É, Então, assim, o imóvel também traz muito mais do que isso, né? Que nem você falou, esse negócio foi mais do que um negócio, né? Ele traz outras nuances, outros ganhos. Mas até antes disso, eu queria comentar, eu queria que você trouxesse o seguinte, né? Para quem está lá em casa, né? E não vende imóvel, mas ele trabalha com high ticket, né? O que essas pessoas, esses empresários desse porte, ou profissionais de sucesso desse porte, eles levam em consideração na hora do investimento? O que você sentiu ali? cara, eu falo que o mercado high ticket é um mercado que você tem que estar pronto para servir. E você tem que entender que a pessoa que compra ou deixa de comprar com você não é a questão financeira. Primeira coisa, tem que entender o cliente. O que é prioridade, o que não é. Segunda coisa, você tem que trazer experiências para ele. Não adianta você simplesmente vender imóvel ou vender um carro. Você pode ver que todas as marcas hoje de sucesso, elas não vendem o produto. Ela vende alguma experiência. Vou dar um exemplo a Apple. Ela tem um ecossistema que você acessa através dos aparelhos dela. E a loja é uma baita experiência. Ou seja, quando sai um iPhone 17, por exemplo, você vai lá, tem filas. Por quê? É legal para a pessoa ir até a loja. É prazeroso você comprar. Então, eu acho que a pessoa que trabalha com high ticket, ela tem que entender que o cliente, o menor dos problemas dele é dinheiro. Geralmente, se ele não fechou com você, ou é porque não é prioridade, ou porque você não conseguiu um bom negócio. É um cara que faz conta, claro, ele não vai chegar, por exemplo, para comprar uma casa, por mais. Eu falo assim, até falo nos meus treinamentos. Você vai lá, faz um excelente atendimento, pega o cara de helicóptero, você traz ele no imóvel, paga o almoço, paga a janta. Você acha que ele vai pedir desconto na hora de comprar? Vai. Porque esse cara faz conta, meu irmão. E esse cara, por mais que você esteja fazendo um trabalho de excelência, no mercado imobiliário, pelo menos, ele vai pedir desconto. Então, assim, além de tudo, você tem que trazer bons negócios para os seus clientes. Não adianta você simplesmente, vou fazer um negócio. Eu falo que o high ticket, o grande segredo, por incrível que pareça, é você ter compra recorrente desse cara. Hoje, quanto você gasta para trazer um cliente potencial para a tua base? Muito. Se você pensar que você vendeu alguma coisa para esse cara, vendeu, acabou, esquece. Essa venda saiu cara para você. Por quê? O cara que compra uma casa de 20 milhões, 30 milhões, ele é rico? É. Você acha que ele investe no mercado imobiliário? Investe. Por que não você vender a casa e você arrumar investimentos no mercado imobiliário para esse cara? Então, o corretor, a pessoa que trabalha com high ticket, eu falo que você não pode deixar o teu cliente sair da tua base. E, cara, você tem que estar plantando todos os dias, com novos clientes, prospectando sempre. Mas sua fruta baixa, que até o Joel fala muito, você tem que estar ali, ó, alimentando. Manda presente, conversa com esse cara, faz relacionamento. Pô, tem algum acesso exclusivo? Às vezes eu sou convidado para alguns eventos que, pô, posso levar um convidado. Leva o cliente. Pô, você vai fazer o quê? Tem um ingresso aqui da Fórmula 1, quer ir comigo? Vambora. Por quê? Porque você começa a se conectar com esse cara.
Se você pensar nele como um cifrão, como uma pessoa que só vai te dar uma venda, ele pode te dar uma venda, mas depois, cara, esse cliente ele acaba saindo caro para você. Outra coisa que eu falo também que o cliente high ticket é muito relacionamento. Então, pô, vendi pro Denis. Foi uma baita experiência. Esse cara vira meu embaixador no meio dos amigos dele. E aí vira no meio dos amigos dele, você pega um clube do bolinha, eu falo, cara, já era. Você começa a fazer uma venda para ele, pro amigo. Tem uma venda aqui que eu fiz, que o cara veio, alugou uma casa, aí depois ele comprou. Aí eu vendi uma pro cunhado dele em Minas. Depois ele trouxe os pais, comprou. E depois comprou uma outra casa maior comigo e colocou a dele para locação. Ou seja, é um cliente que a gente criou relacionamento e que através de uma locação acabou virando basicamente aí uns 30, 40 milhões de reais de VGV. Então o high ticket é muito disso. E você pode ver que o cara que ele compra high ticket, muitas vezes eu não falo que ele é fiel, mas ele só vai trocar você se você deixar de fazer um bom serviço. Uma coisa que a gente sempre percebe, né, que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela valoriza o dinheiro que tem, né? Então, assim, a gente vê ele, assim, cada centavo, porque assim, você tem mais consciência da importância daquele dinheiro, né? Então, por isso que ele tem essa questão, assim, os nossos clientes também têm essa questão de cada detalhe ali vai importar na hora dessa compra, né? Então, cada detalhe, taxa de juros. Então, assim, fazer as contas junto com ele, assim, é importante para que ele tenha o melhor negócio, né? Um ponto importante do que você trouxe, né, é como criar experiências, né? Assim, como é que você cria experiências diferenciadas para os seus clientes, né? Você falou, por exemplo, da questão de buscar o cara no helicóptero, pagar o almoço, pagar o jantar, mas assim, cada um ele tem uma questão diferente, né? Tem. Cara, eu vou te falar, eu acho não. O que eu pego de percepção? Primeira visita. Primeira visita, muitas vezes eu faço muitas perguntas pessoais para esse cara. Pô, o que você gosta de tomar? E assim, de forma natural. Por quê? Porque ali você começa o relacionamento. Ali, por exemplo, imagina você dar um vinho para um cara que não bebe, um vinho de 20 mil reais, para ele é nada. Até brinco, a gente foi fazer a entrega do Joel. E, cara, foi engraçado, porque foi a única entrega de chaves que a gente fez com água. E aí, ô Joel, mas você não bebe nada? Nem quando você comemora algo? Não, não bebo. Falei, nossa, não bebe. Cara, e agora? Falei, no vídeo a gente vai ter que dar um jeito. E aí, o que eu faço? Eu sempre vou criando experiências personalizadas. Então, pô, sei lá, o cara gosta de uma marca específica. Eu peguei aquele feeling. Eu mando, de repente, um sapato, alguma coisa que seja do gosto dele. Então, eu falo que o high ticket também tem muito do que você percebe da pessoa. Não adianta você também criar uma linha de produção. Você fazer algo que é para todos. Isso daí, assim, no longo prazo ele vai se perdendo. Então, eu sempre vou perguntando para o cliente, vejo o que ele gosta, o que ele não gosta. Vejo, às vezes, eu falo que tem coisas que não é a questão do valor. Por exemplo, às vezes o cara, sei lá, perdeu a mãe. E a mãe era algo, assim, da vida dele. Eu vou lá, mando fazer um quadro na entrega de chaves, um quadro da mãe, uma arte bonita. Cara, pro cara é impagável. E eu vou te falar, onde eu mais marquei a vida do cliente não foi em presentes caros, foram em presentes simbólicos. Então, vai muito da percepção do que é valor para aquele cara. Porque, ô Denis, presta atenção. Se eu for lá na Gucci e der uma bolsa de, sei lá, 80 mil reais para a esposa desse cara, é só mais uma. E às vezes você vai fazer um quadro, vai custar, sei lá, 1.000 reais, mas vai marcar muito mais do que você dar algum presente caro. Então, a questão de presente, de experiência, eu vou muito no feeling de cada cliente. Então, não tem uma receita exata. É muito do que aquela pessoa vive ou viveu e algumas coisas que marcam. Por exemplo, se é um aniversário, manda um presente na casa. Então não tem alguma coisa exata, mas eu sempre falo que você tem que fazer um atendimento personalizado. Isso vai fazendo com que você consiga ganhar dinheiro sem você ter que vender. Eu fiz uma ação no final do ano passado, cara, que eu peguei todos todos os clientes que eu tive durante o ano, eu mandei um presente de Natal sem avisar nada para todos. E tinha gente muito influente, velho. Primeiro, muitos repostaram. Segundo,
Teve cara que, pô, Felt, você mandou aqui, lembrei, tô querendo comprar isso, tô querendo alugar isso, pô. Cara, eu fiz uma ação que eu gastei, acho que deu uns 18 mil reais. Mas me gerou um VGV de 15 milhões de reais. Fora o que você nem sabe que virou depois ali, porque o cara postou, Não, e aí repostou, teve, né? pode ter vindo audiência, aí a gente não dá pra saber, porque não tem como metrificar. Mas eu fiz esperando nada, eu só fiz pra servir as pessoas. Só que você vê, às vezes eu falo, o vendedor ele fica ali fazendo campanha, fazendo vídeo, não que você não tenha que fazer isso, mas ele não cuida da própria base. E isso, cara, é algo muito grave. É algo muito grave porque ali você tem clientes que eles são muito bons, que são clientes realmente que já te conhecem, já fizeram um negócio. Você só precisa estar presente na vida dele. Amor, e assim, parece que é fácil, né, Caixa? Também o Felt já nasceu milionário, já nasceu rico. Pra você que tá pensando assim, poxa, pro Felt é fácil, né? E ser corretor, como você falou, no Brasil tem muita gente que não valoriza essa profissão. E é uma profissão que ela exige estudo, resiliência, não é uma profissão fácil, né? Como é que você, jovem, decidiu ser corretor? Porque nem sempre foi assim, né, Felt? Hoje você é o corretor das estrelas, mas lá quando você decidiu, você não conseguia adivinhar isso, né? Vocês querem uma resposta bonita ou a realidade? Real, Fala real. a realidade. Cara, corretor, vou falar aqui pra câmera. A maioria, hoje em dia mudou porque hoje em dia a profissão é desejada. Mas nada deu certo, você virava corretor. E comigo foi assim. Eu comecei em Cajamar, comecei no Minha Casa Minha Vida, que é algo que as pessoas acham também que eu sempre fui do alto padrão. E eu iniciei no Minha Casa Minha Vida. Como? Cara, tinha procurado emprego em tudo quanto é lugar. E eu era um cara meio preguiçoso, por incrível que pareça. Tinha que trabalhar de sábado, já levantava a mão, deixava a entrevista e ia embora. E aí, meu sonho era trabalhar num estúdio de música que eu tocava. Tinha uma banda. E aí, nesse estúdio, eu cheguei no dono e falei, cara, deixa eu trabalhar aqui. Eu trabalho de domingo a domingo, não tem problema. Eu só quero ter algum lugar pra trabalhar. Falei, você pode até me pagar 100 reais por mês. O cara virou pra mim e falou, Felt, cara, não dá. Não dá, não tenho dinheiro, não consigo falar. Não, então 50. Não, não dá. Eu falei, puta, melhor eu não trabalhar aqui mesmo não. Mas ele falou assim, tem uma profissão que eu acho que dá pra você entrar, hein? Comecei agora, tirei meu Cresce, é corretor de imóveis. Falei, nossa, que é isso, velho? Corretor de imóveis? E pra mim não tinha diferença entre corretor e um vendedor de sapato. Pra mim era tudo a mesma coisa, a diferença é que o cara vendia apartamento. E em Cajamar tava começando a fazer prédios. Era Minha Casa Minha Vida lá. E aí ele comentou comigo, não, é um trabalho que você vende imóvel, você vende apartamento, tem um plantão de vendas assim, assim, assado. Se você quiser, eu te indico pra gerente. Aí eu falei, ah, tá bom, me indica lá. Beleza, fui embora. Ligou à tarde pra mim. Cara, a gerente gostou do teu perfil. Falei, nossa, sou importante, né? Gerente gostou do teu perfil. Você consegue passar aqui amanhã? Falei, ah, consigo, vambora. E aí fui. E aí eu pensei que era o quê? Você chegava lá, ia ter uma fila de gente. E você ia, nossa, fazer uma pré-seleção. Chegou lá, só tinha eu. Aí eu falei, putz, agora eu descobri por que ela queria que eu viesse. Sentei com a gerente, ela pegou e me falou, aqui você não tem salário, você tem que chegar 8 horas da manhã, se chegar 8h01 você não atende, não tem condução. E minha família é uma família mais humilde. Pra gente era assim, cara, você tem que ter carteira assinada. Sim. Você não tem carteira assinada, não tem convênio. Cara, só falou assim, ó. Só desgraça da profissão. Chegou ainda no final, ela falou, e tem que vir de domingo a domingo. Cara, eu escutei tudo aquilo e não me pergunte o porquê. Eu peguei e falei assim pra ela, quando que eu começo? Aquele cara que não queria trabalhar no sábado, que queria carteira assinada, tudo mais. Foi Deus ali que agiu na hora. Eu juro pra você, as pessoas falam assim, mas como você falou? Eu falei, cara, eu não sei até hoje. Aí ela pegou e falou assim, amanhã, e tem que chegar 8 horas. Se você chegar 8h01, você tá fora da roleta. Eu falei, ah, tá bom. Peguei aquela camisa que você ia pra formatura, né? Uhum. Novinho e tal, que vinha aqui as mangas vinham aqui na mão, comecei. Cara, aí eu falo que o começo foi tipo o começo de faculdade, tudo é festa. Eu ia, ninguém esperava nada de mim mesmo, eu também não esperava nada de mim, só queria ir passar o tempo e comecei aí. E eu comecei a ver o ambiente do plantão, tóxico. Plantão de vendas é extremamente tóxico. Eu falo que se o cara sobreviver a um plantão de vendas, ele sobrevive a qualquer coisa na vida. E ninguém te ajuda. E tipo assim, gerente, hoje, cara, mudou muito. Eu falo que hoje o corretor, ele entra
num sistema que as pessoas ainda dão treinamento. Naquela época, não, ó, se vira. E eu comecei aí. Passou a primeira semana, tudo é festa e tal. Segunda semana, terceira. E aí nessa eu vi que, pô, tinha gente que vendia lá 10, 15 apartamentos. Eu comecei aí, não vendia nenhum. Tava ficando desanimado, mas eu falei, pô, primeiro mês. Comecei a ir, continuei indo. E aí passou a quarta semana, beleza, não vendi nada. Falei, nossa, cara, horrível, né? E por mais que assim, na minha vida, por mais que eu fosse um cara que ali não tinha nenhuma experiência, que não soubesse fazer nada, eu sempre fui um cara que eu fui muito fora da zona de conforto. Então eu ficava vendo os caras com 10, 15 apartamentos e falava, pô, eu sou um lixo. Eu não consigo fazer um atendimento. E o que era tóxico naquele ambiente? Ninguém te ajuda, é um Aham. ambiente que, tipo assim, o cara, você deixou um papelzinho, anotado o telefone, a pessoa pega esse papel, aí depois fala que o cliente é dela. É um negócio louco. Não sei como tá hoje em dia, porque faz tempo que eu não vou em um plantão. E Sim, mudou muito com a internet e tudo mais. sim. E eu comecei a ficar muito incomodado. Eu Ver falei, aquelas não. pessoas que vendiam 10 imóveis E e eu falei, não, pô, eu preciso, cara, como que ele consegue tá ou não, né? louco. Poxa. É isso. E eu falei, quer saber? Vou pegar e vou levar isso aqui a sério. Entrei no segundo mês. Primeira semana, nada. Segunda semana, eu falei, cara, quer saber? Comecei a ver todo o ambiente do plantão, grudei nas pessoas que mais vendiam. Mas não cheguei assim, ô Denis, me ajuda. Comecei a virar o faxineiro e o cara que servia café do plantão. Tipo, você ia lá no decorado mostrar, pegava a vassoura e ia lá varrer, pra escutar o que você usava de abordagem. E aí, sei lá, chegou um cliente, eu chegava lá parecendo que trabalhava no plantão. Quer um café? Quero. E aí ia bem lento, escutava tudo, comecei a pegar a abordagem de venda. E eu comecei a trazer isso para o meu atendimento. E aí passou a segunda semana, não vendia nada. E isso eu vendo tudo o atendimento e vendo como as pessoas faziam. Chegou na terceira semana, eu falei, cara, se eu não vender até o final do mês, eu vou cair fora. Não dá, isso aqui não é para mim, vamos para a linha de produção, vamos pegar um CLT e tá tudo certo. Nessa, eu lembro até hoje, na terceira semana, numa quinta-feira, chegou um cliente à tarde, logo pós o almoço, umas 2 horas da tarde. Quero um apartamento. Quem tava na roleta? Felt. Falei, não, vamos lá. Mostrei, falei tudo, já sabia explicar, já tinha uma abordagem de venda. E aí o cara pegou e falou assim, nossa, gostei. Vou comprar. Congelou. O que eu faço agora? Aí eu falei assim. Aí eu pensei comigo, pô, não cheguei nessa fase ainda. Peraí, moço, eu perguntar ali. Aí eu falei, porra, eu escutei uma coisa que eu nunca tinha escutado na minha vida. E agora, né? Aí eu falei, você quer comprar? Quero. Tem certeza? Não, beleza. Cheguei na gerente, peguei pelo braço, o cara quer comprar, me ajuda, não sei o quê. Coloquei o cara na mesa, não, vamos assinar, e aquela ânsia e tal. Ela foi, explicou tudo e tudo mais. Aí o cara foi, assinou a proposta, logo em seguida saiu o contrato, assinou. Putz, fiz minha primeira venda. E aí eu falei, nossa senhora. Naquele final de semana, vendi mais 4. Que legal. Aí, cara, peguei 18 anos. 10 mil reais, era 2 mil reais por apartamento. Olhei assim pra mim e falei, tô rico. É isso que eu quero da minha vida. Aí eu não parei. E aí de lá pra cá, cara, não passei nem um mês sem vender. Claro, teve várias coisas. Eu trabalhei no Minha Casa Minha Vida. Depois trabalhei numa imobiliária de terceiros. Em 2016 abri a Felt. E eu vim pra Alphaville em 2020, 2021. E aí foi quando eu fiz a transição do médio padrão pro alto padrão. E aí foi desafiador. E como é que foi essa decisão? Foi assim, eu vendi em Cajamar e lá eu já estava muito consolidado. Era top 3 da cidade, todo mundo me conhecia e é um bairro lá pequeno, só que ele é pequeno, mas tem um número muito grande de unidades, tanto de casas quanto apartamentos. E esse bairro, pô, fiz meu nome ali. Só que acontecia que eu comecei a vender muito, eu vendia imóveis mais populares, começou a dar pós-venda, e os proprietários, eles não davam pós-venda. Cheguei a pagar muita reforma do meu bolso. Começou isso a me incomodar, porque, pô, batia a gente lá na imobiliária, ô, Felt, eu comprei aqui a casa, mas, pô, tá infiltrando lá, o cara nem me atende, ô, caiu o muro lá em casa, eu falei, pô, velho, e assim, eu sempre gostei de ganhar dinheiro, mas eu sempre gostei de ganhar dinheiro, mas fazer um bom serviço, Uhum. e eu tava tendo que cumprir responsabilidades que não eram minhas, e aí eu comecei a ficar muito incomodado,
E aí eu falei, cara, eu vou sair daqui, não vou mais trabalhar aqui não. E eu comecei a estudar vários mercados que tinham imóveis com um padrão melhor. Eu procurei Jundiaí primeiro, que é uma cidade que fica perto de Cajamar, e assim, todo mundo de Cajamar sonha para Jundiaí, os moradores. Falei, pô, um baita mercado. Só que comecei a fazer a logística, era muito longe. Ia gastar muita gasolina, ia ter um custo efetivo ali de operação muito alto. E por mais que eu vendesse bem, cara, eu era zero gestão. Vendia bem, gastava muito bem. Então, tipo assim, tinha que equilibrar as contas. Eu falei, cara, vou pegar um lugar onde eu gaste menos gasolina para chegar. E Cajamar para Alphaville dá 15 minutos. Eu vi aqui Alphaville, Santana de Parnaíba, divisa, eu falei, nossa, é aqui. E aí, quando eu vi que era muito perto, eu falei, não, é pra Alphaville que eu vou. Então, as pessoas acham que eu fui, assim, intencional. Não, vou pra lá porque eu vou ficar rico. Não, na verdade, eu queria mais economizar. Eu falo, puta, cabeça Você até foi intencional, mas com outra Eu intenção, falo assim, né? o cara de era economizar. escasso, né, velho? Não tinha dinheiro pra colocar gasolina e falou, onde eu vou gastar menos? No final das contas, foi uma excelente escolha. Mas eu falo que é Deus, porque É, sim. a minha mentalidade de vir pra cá é porque eu tava incomodado, precisava pagar boleto e ia gastar menos. E aí eu cheguei aqui nos condomínios, cara, aí a hora que eu entrei, eu fui no Burler Marx primeiro. A hora que eu entrei, eu vi aquele condomínio, fiação subterrânea, as casas modernas, pé direito duplo, eu falei, é isso que eu É quero. aqui. Uhum. E aí eu comecei. E aí as pessoas falam assim, você começou como? Tirando a bunda da cadeira, batendo em condomínio, fazendo captações. Qual que foi a minha estratégia? Antes de me lançar corretor alto padrão no Instagram, começar a fazer conteúdo direcionado para cá, eu fiz 40 captações em condomínios que nenhum corretor daqui gostava de trabalhar, porque Alphaville antes não é igual hoje, que os caras trabalham até Santana de Parnaíba. Era assim, pô, sou corretor alto padrão, eu vou trabalhar Alfa 1, Alfa 2, Tamboré 1, 2, 3, e os condomínios mais afastados, os caras falavam que nem eram Alphaville. Uhum. E aí eu cheguei, eu falei, pô, aqui não tem ninguém trabalhando, ninguém me conhece. Se eu for pra lá, eu não vou ter acesso às casas, porque é muito difícil. Eu comecei a fazer as captações nesses condomínios. Então era Valville, Gênesis. Gênesis não era hypado na época. Ninguém queria trabalhar. Valville, Gênesis, Burler Marx, Itaiê, Newville, todos esses condomínios mais afastados. E eles eram condomínios que tinham a mesma faixa de preço. Ou seja, sem saber, eu acabei nichando num público específico. E aí, quando eu fiz as 40 captações, eu comecei a fazer conteúdo no digital. Eu Uhum. mostrava real time, vinha na casa, todo dia eu vinha pra Alphaville. Todo dia eu vinha fazer conteúdo. E aí eu coloquei uma meta de fazer a primeira venda em até 1 ano e ela aconteceu em 3 meses. E o que acontece? Essa casa foi a casa mais cara na época vendida no condomínio, no Burler Marx. Era uma casa de 3 milhões, onde as casas ao redor era tudo 1.800.000, 1,5 milhão. E as pessoas falavam que essa casa não ia vender. E no dia que eu fui na casa, na obra, eu falei pro cara, eu vou vender tua casa. Só que eu cheguei aqui, cara, não é igual hoje, que você tá falando, pô, o cara anda de Porsche. Não, eu cheguei num Fiesta 2011. Não andava assim do jeito que eu ando. O cara olhou pra minha cara assim e falou, ah, beleza, joga no teu sistema. E eu fui e vendi a casa. E aí essa casa foi um resultado pro condomínio, tipo assim, quem vendeu a casa que nunca ia vender? Ah, foi o Felt, mas quem é o Felt? Aí as pessoas começaram a me seguir, começaram a me ligar pra vender as casas, e aí eu fui crescendo. E eu fui todo mês fazendo venda recorrente. E aí, cara, é trabalho. É trabalhar, focar, nichar. Mas eu falo que o grande destaque foi o digital. Porque quando eu cheguei aqui, os corretores, eles nem faziam fotos. Era tipo assim, ah, você tá vendendo tua casa? Me manda foto. Você mandava, às vezes, com teu filho na piscina, ele publicava no site. E aí, quando eu cheguei, eu vi as casas tudo bonita e tudo mais, e eu gostava muito da veia artística por causa da banda. Eu olhei e falei, cara, não é possível que os caras não fazem uma foto decente. Uhum. E já tinha iPhone na época. Tipo, não precisava você ter uma câmera. Então eu cheguei com o mínimo. Ia nas casas, conhecia, perguntava porque o cara tava vendendo, fazia captação, fazia foto, vídeo e comecei a publicar. E ninguém fazia foto, vídeo, conteúdo. Foi só eu que fiz na época. Então, assim, o que você fez, né? Vamos lá. Primeiro foi sorte, foi Deus que te direcionou para o caminho certo. Chegou no caminho certo, você identificou a oportunidade. Cara, aqui eu não vou conseguir entrar, mas na redondeza eu consigo. Então, você conseguir identificar a oportunidade, aonde atuar, foi fundamental para você. E depois você começou a fazer o básico,
que é captar, entrar em contato, mas aí você identificou a oportunidade e foi além, né? Aí você fez o além ali do básico, que foi o básico bem feito, mas aí você começou a publicar isso na rede social de uma forma diferenciada e com a qualidade que chamou E a as atenção. pessoas na época falavam assim: ah, esquece esse negócio de Instagram e ficar publicando na rede social, não dá certo, não. As imobiliárias mais tradicionais. E teve uma imobiliária que meu sonho era trabalhar, velho, na imobiliária deles. Eu cheguei e pedi emprego, ele falou que não. Não, a gente não contrata, você não faz o perfil de trabalho. Falei, ah, beleza, então vou continuar sozinha. Legal. O Felt, Mas assim, ó, pode ser. desculpa te interromper, Não, pode mas só uma coisa que eu queria comentar, né? Que você listou as coisas, né? A questão de Deus e tal, né? Mas assim, tem mais uma coisa que me chamou a atenção, que é o seguinte, ó, é a ação. Sim. Porque as pessoas, por exemplo, já ouvi 1000 vezes essa história de pessoas, inclusive, que eu conheço e que eu admiro, falando assim: nossa, mas não tem uma foto decente aqui dos imóveis, mas ninguém vai lá tirar foto do imóvel, sabe? Então, me chamou a atenção dessa ação, de você falar assim, por exemplo, tá lá no plantão de vendas e falar, vou levar a sério. E aí você ia lá, servir o café, Eu sabe? sempre fui muito fazedor. Porque boas ideias, pra mim, elas não valem nada se não tiver uma ação, sabe? Então, me chamou bastante atenção isso, sabe? E eu falo que eu sempre fui o fazedor. É, Cara. Eu não sou o cara, eu falo que assim, eu cresci muito, muito na questão de fazer. Pô, acordei cedo, o que eu vou fazer hoje? É isso, fazia. O que eu vou fazer amanhã? Faço. E eu observei porque eu me identifico com esse perfil. Eu não sou boa de planejamento. Planejamento aqui no casal é o Denis. Mas Minha esposa também quer o planejamento. eu sou uma fazedora, Eu sabe? sou fazedor e sonhador. Pô, por exemplo, as pessoas falavam assim, eu cheguei aqui em Alphaville e falei até pra minha advogada. Cara, cheguei no Fiesta 2011. E quando eu cheguei, eu olhei essas casas e eu via muito Porsche na garagem. Eu cheguei pra minha advogada e falei, ó, em 3 anos eu duvido eu não estar andando de Porsche. Ela falou assim, eu acredito, mas sabe aquele acredito, tipo assim? É tipo a mãe da Cíntia. A mãe da Cíntia ela falava assim: Ô, mãe, eu vou pra Disney. Ela falou assim, tá bom, Vai. filha. Eu vou fazer direito. Vai, filha. Né? E aí, Depois cara, eu fiz direito deu e três- andava também deu 3 anos, eu tava com a Porsche, eu mandei a foto do volante pra ela. Ela, ai, que carro é esse do cliente? Eu falei, não é do cliente, é meu. Eu não falei pra você que ia andar em 3 anos numa Porsche? Aham. E assim, cara, é isso. É fazer, é colocar na cabeça. E eu sou muito sonhador. Eu É. falo que, assim, minha esposa, ela me acha um maluco. Agora não tanto porque ela também pegou a vibe e ela viu E- coisas que eu falei pra Mas ela. que bom que ela acredita e apoia, né? Em No você começo ela não fazer... acreditava, não, ela É. só apoiava. Tem um Mas apoiar já, né? Tem Já ajuda. tem um condomínio que a gente passava em frente e eu falava, ó, a gente vai morar aqui. Ela, legal. Aí passava em frente, ó, a gente vai morar aqui antes do que você espera. Ela, legal, pô, legal. Deu tipo 3 meses. Chegou uma oportunidade de um lote. Falei, amor, vou comprar. Não tinha dinheiro. Até tinha, mas eu não queria, tipo, mexer. Aí ela falou, não, você tá louco? Eu falei, não, vou comprar. Vou fazer o seguinte, vou dar um sinal pro cara e falar que eu pago o resto em até 3 meses. E ela era bem no comecinho, ela não acreditava muito, não. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Cara, dito e feito. Comprei, deu 45 dias, eu já tinha o dinheiro pra pagar o cara. Que legal. Que legal. E aí ela falou, não desacredito mais do que você fala, não, eu só vou começar a te apoiar. Por quê? Porque é isso, cara. Você tem que mentalizar. E assim, às vezes a gente vê que grandes players falam as coisas e a grande massa acha que o cara é charlatão ou que o cara fala algo que é impossível. Só que aquele cara, ele é um cara obstinado. É um cara que ele acorda cedo sabendo o que ele quer e o que ele vai fazer. E a maioria das pessoas não sabem o que quer, não sabe pra onde quer ir e por isso não sabe o que fazer. É. Então, assim, eu sou muito igual a você. Sonhador, fazedor, acordo. Às vezes dá uma cansada, mas você ressignifica, continua e vai indo, cara. E a arte de fazer é o que vai fazer a diferença na tua vida. E às vezes eu vou nos treinamentos, faço palestra e é muito louco. Porque o corretor, ele acha que eu vou chegar lá e vou falar algo mirabolante. E eu começo a falar o que eu faço, o cara fala, não é possível. Aí eu pergunto, mas você faz? Não. Eu falo, começa a fazer. Porque, cara, é fazer.
Uma coisa que me chamou a atenção ali naquele quadro que você fez do primo, né? Que é 24 horas, né? É, os meninos falando assim, não é possível, cara. Todo mundo acorda às 5 horas da manhã aqui. Esses caras estão de sacanagem comigo. Né? E bateu na casa do lado às 5 horas da manhã, bateu na sua casa às 5 horas da manhã. Eu falo assim, os caras estão tudo com. Nem dormiram, né? Os caras tudo lavando a cara ali. Não, o Kaique, antes da gravação, falou: Felt, fala a verdade. Você tá colocando isso só pra aparecer no vlog ou você vai todo dia? Eu falei: não, Kaique, eu vou todo dia. Ele, não é possível, cara. Nossa, é o cara mais cedo que a gente vai. Eu falei, pô, mas aqui do lado ele, não, mas não é possível que você chegue às 5h30 na academia. Eu falei, cara. E é isso. E assim, isso que você observou é importante. Os caras que estão ali, você vê que muitas vezes o cara tem uma rotina também de maluco. E se torna normal. Agora eu tô indo às 6, não tô indo mais às 5h30, não. Tá desacelerando, 6 horas da manhã. 6 horas. Isso pra estar lá 6 horas tem que acordar um pouquinho mais cedo, né, gente? Não esquece. Mas vou te falar, 20 minutinhos a mais salva, viu? Salva o dia, velho. Você dormir 20 minutinhos a mais. Uhum. Porque cansa. Porque a rotina do corretor eu falo que é o seguinte: o nosso grande problema e solução, é que nossos clientes muitas vezes começam a falar com a gente a hora que você tá parando. Sei lá, chega 8, 9 horas, esse cara chegou em casa. Ele começa a ver as coisas pessoais. E aí você tem que esticar a tua rotina. Isso é legal, né, pra abordar também, né? Que o cliente high ticket não tem tempo. Então tem que ser no tempo dele e tem que aproveitar rápido o tempo dele, né? Então, assim, a pessoa tá ali, você fez toda a preparação, todo o planejamento, toda a captação, você trabalhou o dia inteiro, mas para quê? Para chegar nesse exato momento onde o cliente está falando contigo. E aí é a hora que você tem que abraçar, né? Qual que foi o horário mais doido o que você teve de fazer de uma forma assim, inusitada que parece que é incomum para quem trabalha na rotina do dia a dia, assim? Cara, teve um agora recentemente. Tem uma empresária que tava indo pra Alphaville e veio ela e o marido, e eles são lá do sul. Eles tiraram meio que o dia pra ver casas. A gente viu à tarde e aí a gente foi almoçar mais ou menos. Foi jantar já, né? Tipo, foi uma almojanta, eu falo. E aí nessa, eu na mesa mostrando foto, tinha uma casa lá que ela falou: nossa, essa casa eu quero ver. E o proprietário é muito parceiro meu. E aí eu liguei pra ele e falei: ô Glauber, a gente consegue mostrar a tua casa, só que vai ser em torno de umas 11 horas da noite? Aí ele falou: Fred, consigo, só não vai conseguir mostrar o quarto dos meus filhos porque amanhã eles vão cedo pra escola. Eu falei: não, beleza. Então assim, e a gente foi mostrar a casa, era quase meia-noite, cara. Chegou lá, era umas 11h30, assim, viu? E o cara também, o vendedor, cara super de boa, falou: não, mostra aí, já virou amigo. E assim, era um dia que a pessoa tinha. Então, se ela fosse embora, provavelmente ia mostrar essa casa depois de meses. E venda é muito time. Às vezes a pessoa tá aqui, cara, pra comprar, passou o time, aparece outro investimento, já era. E a casa, eu vou te falar uma coisa, é algo importante? É. Mas hoje, com uma taxa de juros elevada, o cara pode alugar, por exemplo. Uhum. Então, assim, você não pode perder o time. Você não pode deixar o cliente pensar muito. Porque se ele pensar, cara, às vezes ele não vai comprar. Ele vai alugar, às vezes não vai fazer nada. E tem Ou às vezes ele procrastina, ele quer até comprar, mas ele procrastina e vai deixando. Porque a casa é importante para ele, mas tem outras coisas que também são importantes à empresa, né? Outras coisas, né? E o empresário é o seguinte, eu sempre brinco assim com o meu corretor. O cara não me atende. O cara fala: meu irmão, você acha que ele vai ficar atendendo um cara que quer que ele gaste 10, 15 milhões ao invés de ficar na empresa dele preocupado com o que traz dinheiro? Às vezes essa casa aí que pra você é prioridade, pra ele é secundário. Uhum. normalmente é, né? Ou às vezes nem ele quer comprar, a esposa que tá perturbando ele e fala: putz, vou ter que ir lá ver casa. Uhum. E é normal, cara. E assim, eu falo que às vezes pra gente vender, a gente tem que estudar o próprio comportamento seu. Como que eu vou fazer pra vender pra um cliente? Como que eu vou fazer pra vender pro Felt? Qual que é a rotina de um cara igual o Felt? O cara que acorda às 5 da manhã, entra em gravação de conteúdo, entra em gravação de podcast. Isso aqui é muito cirúrgico. Você acha que se o cara me mandar uma mensagem agora, querendo me vender algo, eu vou comprar? Não vou. Primeiro que a hora que eu ligar meu celular, vai ter um monte de mensagem de cliente. Aquela mensagem lá, se não for muito prioridade para mim, vai lá para baixo. Você acha que eu vou atender meu cliente que vai me dar dinheiro ou eu vou lá embaixo procurar o cara que quer me vender um carro, por exemplo?
eu vou querer ganhar dinheiro. E hoje os corretores, eles acham que assim, eu vou trabalhar das 9 às 5. Vou mandar mensagem para esse cara. Meu irmão, esse cara é cheio de reunião, esse cara viaja, esse cara tem fuso horário. Então, o grande segredo para você vender para essas pessoas é você estudar o comportamento dela. Porque através do comportamento dela, você vai saber onde você vai gerar atenção. Qual que é a coisa mais valiosa hoje? Tem duas: tempo e atenção. Então, se você não for cirúrgico e você analisar, você pode ser um corretor que vai mandar 10 mil mensagens. Mas se você tiver um corretor estratégico disputando com você, que ele estudou o comportamento do cara e ele manda nos horários certos, ele vai mandar menos mensagem, vai ser tratado como um cara legalzão e você vai ser tratado como o chato que quer atenção toda hora. Uhum. Então, isso que as pessoas têm que analisar. O high ticket não é você ficar mandando mensagem, não é você ficar ligando, mas é você estudar um momento perfeito para você mandar uma mensagem ou fazer uma ligação. E também não tenta vender toda hora. Pô, às vezes vamos supor, já cansei de fazer venda em evento, já cansei de fazer venda, por exemplo, tô indo, sei lá, jogar tênis numa quadra hiper especial, que eu sei que o cara é viciado em tênis. Não vou mandar uma mensagem pra ele, tem um lançamento aqui. Irmão, olha onde eu tô. Lembrei de você, a gente tem que vir jogar aqui. Qual que é a probabilidade dele ver a mensagem do lançamento ou de algo que eu não quero vender? De algo que eu não quero vender. Uhum. Então o corretor, às vezes, ou o vendedor, ele quer só ver o cara como cifra. E você vê que hoje o cara que ele tem um network forte, aquele cara que ele tá sempre ali relacionado como o cara que ele circula, esse cara vende muito, velho. Sim. Vende muito. Muito. Mas eu falo, é importante prospectar? É. É importante você fazer ligações, mensagens? É. Mas tenha feeling, velho. Você tá com o cliente ali e hoje tem uma coisa que as pessoas também não entenderam. Cara, vou te falar uma coisa. Eu tenho teu WhatsApp. Há quanto tempo de segundos eu estou para ter um contato direto com você? Pouquíssimo, certo? E hoje, às vezes, o cara pega... E eu falo corretor, tá? Muitas vezes o cara tá atendendo o CEO, sei lá, CEO da Apple no Brasil. Sabe quantas pessoas querem ter o contato desse cara? Muitos. Às vezes o corretor tem, ele não explora. Ele tá, assim, ó, a milésimos de segundos de mandar uma mensagem direta pra pessoa. E ele não explora, porque ele quer só vender, ele quer só ofertar, e ele não traz experiência pro cara. Então, assim, as pessoas, elas não pegam o feeling da coisa. Ela só quer ficar fazendo ligação, ela só quer ficar ofertando. Ela vê o cara como um cifrão. E o mercado imobiliário, você tem muito acesso às pessoas muito importantes. E às vezes a pessoa, o corretor, ele não tem o feeling disso. Ele acha que o lead, toda hora vai ter. Se aqui não vai comprar, vou falar com outro. Uhum. Só que às vezes não vai comprar. Aquele cara, às vezes ele não vai comprar com você. Pô, teve um cliente que eu atendi ele 2 anos. 2 anos. Vendi? Não. Ele acabou alugando uma casa com outro corretor. Em outra região. Só que esse cara, bilionário, me convidou para vários eventos dele. Me convidou pro aniversário da esposa dele. Chegou lá. Família inteira me conheceu. Me gerou vários negócios. Pessoas que às vezes são low profile começou a me conhecer. Ou seja, não vendi, mas esse cara me agregou muita coisa. E é isso. Às vezes a gente... Conexão, relacionamento, né? Conexão. Cara, só mudando um pouco a questão do assunto aqui, você tinha comentado essa questão do momento econômico também aqui do Brasil, da questão dos juros, né? E quanto os juros afasta ali oportunidades de negócio, momentos de negócio, né? Então, assim, o ano de 2025 está com com um resultado um pouco menor do que 2024, né? Você comentou um pouco disso. E aí eu queria refletir um pouco com relação ao juros americano, né? Que está ali, assim, uma oportunidade interessante, né? Para fazer investimentos. A gente fala em taxa de juros de 6,5% ao ano para brasileiros, né? Quando você está
tendo aqui de 12 a 15, até mais, né? Dependendo da linha de crédito que você vai conseguir aqui no Brasil. Cara, como é que você vê assim, a oportunidade assim, de investir em imóveis também nos Estados Unidos? O que você já pensou, já estudou o mercado? Assim, o que você pensa desse investimento? Cara, não sei te responder essa pergunta. Eu acho que, assim, é um mercado absurdo. O mercado americano, eu conheço pouco, inclusive eu tô até para ir para lá, para conhecer, para realmente explorar, mas eu não tenho profundidade nisso para te falar, pô, eu tenho algum tipo de resposta aqui para te Aham. dar, mas eu sei que é um mercado muito organizado, mercado líquido, não é igual aqui que às vezes o cara precifica do jeito que quer e coloca no mercado e fica 2 anos sem vender. Lá eu sei que o mercado é outra pegada. Só que assim, é um mercado que eu acho que tem muito consumo de brasileiro. Tem muitos clientes que já compraram lá, que inclusive vendem aqui para comprar lá. E é um mercado que eu tenho vontade de me inserir também, viu? Um Então, mercado você está convidado. Quando interessante. Ô, você Felps, for para lá e quiser conhecer mais, a gente faz um tour com você lá, Fechado. mostra lá como é que funcionam algumas coisas, né? A gente acredita o seguinte, né? Que uma coisa não concorre com a outra, né? Que o empresário brasileiro precisa diversificar. Então, ele tem que ter bons imóveis no Brasil, ele tem que ter bons imóveis fora, ele tem bons investimentos financeiros dentro e bons investimentos financeiros fora, né? O segredo é a diversificação, o segredo do sucesso, né? Com Então, a gente certeza. acredita que esse tem que ser mais um braço dentro ali de um leque de possibilidades que a pessoa tem que É, e ter, você pega o estado né? ali da Flórida, pô, o É, consumo de brasileiro é absurdo. é. E é justamente ali que a gente trabalha muito forte em Orlando e Miami, porque assim, poxa, o resultado ali pro investidor é fantástico. E fora que também que é mais do que um imóvel, né? Você tem um resultado financeiro diferenciado, você tem uma rentabilidade mesmo, a valorização e tudo mais, mas fora isso, você também tem o quê? Momentos mágicos que você vive com a sua família, que você propicia para as Sim. pessoas. Então, assim, imóvel é muito mais do que 4 paredes, né? Imóvel ou várias paredes, né? Mas a imóvel é sentimento, é emoção, é momentos que você vive com a família, né? Cada vez que o cliente pega o primeiro imóvel dele ali, ele faz aquela primeira visita, principalmente em Orlando, acho que tem muito essa questão da emoção da pessoa com a família. Dolarizar o Cara, patrimônio. assim, às vezes a primeira pessoa que está dolarizando o patrimônio na família, cara, nossa, isso Ela abre coloca uma ela porta, no né? outro status ali, assim, o cara, ele se sente que está realmente desbravando, né? Assim, é um sentimento de alguém que está dando um passo além, sabe? Então, acho que é uma coisa muito bacana. E fora as pessoas que já estão, aí pega gosto, né? E começa a fazer vários investimentos, né? É igual você, né, Felt? Você falou, sair de uma família simples, onde a CLT era importante, a carteira assinada é importante, e você abriu um caminho, não conheço a sua família, mas acredito que inspirou muitas outras pessoas da Sim, sua meu irmão família. trabalha comigo. Então, né? Na verdade, Você... meu pai também. É? Ele faz o Então, financeiro da empresa. então, que E legal. foi muito louco, cara. Quando meu pai trabalhava há anos numa empresa. E eu sempre fui, por incrível que pareça, eu sempre fui um cara que eu fui despreocupado, assim, com o futuro. Eu sempre fui muito fazedor. Acho que, não, beleza, qual que é o problema? Vamos resolver. E aí, nossa, eu lembro o dia que ele foi demitido. Esse cara chegou em casa e eu cheguei depois. Tava lá, todo no sofá, depressivo. E aí eu olhei pra ele. Eu falei, o que que foi? Aí ele não falou nada. Aí minha mãe, ele tá assim porque foi demitido. Aí eu cheguei pra ele e falei, mas você tá triste? Aí ele, pô, cara, não sei o que, não sei quantos anos de empresa. Aí eu falei, quanto foi teu acordo lá? Não sei nem, eu nem sei, ó, a rescisão. Aí ele falou o valor, eu falei, não, fica em paz. Meu, vamos fazer construção, esquece isso aí. E, cara, ele era uma época que ele tava muito estressado. Tipo assim, choveu, ele ficava puto. Uhum. Fez sol, ele ficava bravo. Em resumo, hoje ele trabalha bem menos, ganha bem mais, tem tempo livre. Aí eu falei, você tá sentindo saudade lá do teu trabalho? Ele, não, pô, graças a Deus. É. Mas é normal, porque as famílias mais tradicionais, tipo assim, você perdeu o emprego, cara, era tipo, nossa. É. Caiu o céu, né? Porque não é a quantidade de trabalho, é a qualidade do trabalho que você Não, faz, né? e outra coisa, nessa época ele já tinha casa própria, já tinha carro. Meu irmão já Aham. tava mais velho, acho que meu irmão já tava até com maioridade. Eu também. Eu fiz a pergunta pra ele: você tem casa? Tenho. Você tem carro? Tenho. Você tem comida em casa? Tenho. Eu falei, você tá triste por quê? Ele, é verdade, né? E aí, cara, de lá Que pra cá ele legal. começou a trabalhar comigo e hoje, pô, você falava pra ele pra trabalhar CLT, ele não volta, não. É.
Então, é isso que é a construção do legado, né? É o que a gente fala, né? É você abrir um caminho que outras pessoas da sua família vão trilhar também, e pode ter certeza que outras gerações também não vão voltar a ser o que era. É o que a Exatamente. gente fala também no nosso trabalho ali, quando a pessoa investe fora, né? A pessoa investe fora a primeira vez, pode ter certeza que ela vai investir fora de novo, a família dela vai começar a ver esse investimento com outros olhos, os filhos dela já vão nascer com outra mentalidade, Com né? certeza, com É, certeza. é a O construção de um próprio legado. Flávio fala muito disso, né? Eu fui pobre, andei de É. ônibus. Eu não tenho que fazer meu filho ir andar de ônibus porque eu andei também. Ele É. nasceu rico e tá tudo certo. É isso aí, E ele vai alcançar ele outras vai coisas, exato. né? Ele vai ter outros tipos de Sim. experiências e outras coisas que vão fazer com que a vida dele seja única. Sim, Mas é muito disso. Porque, cara, o Brasil passou por um momento. Acho que hoje tem muito empreendedor. A internet traz muita informação, as pessoas buscam mais liberdade e viram que realmente você ter teu próprio legado, fazer tua empresa, você vai ter mais dor. Não é que é fácil empreender. Pô, vocês empreendem, você sabe como é que é. sim, Todo dia, eu falo, todo mês você começa a devenda. sim. É funcionário, É. é custo fixo, é tráfego, enfim. Só que você sabe que é possível você trabalhar, pagar essa dívida e ainda ter lucro. Sim. E fora ter liberdade. Apesar que também é algo que, assim, você tem liberdade, mas você tem que estar em cima. Tem liberdade, mas tem muita responsabilidade, né? Muitas. É uma liberdade construída, Mas né? uma coisa que eu queria trazer aqui, que é uma coincidência, assim, nós somos em 4 irmãos na minha casa, eu e mais 3. E os meus 3 irmãos, mais minha mãe, trabalham comigo também. A Cintia arrastou todo mundo, né? E aí Arrastei depois todo mundo, o irmão dela começou a ir com a gente para os Estados Unidos. Aí falou assim, é bacana, sabe? sabe? Então a gente levou as pessoas a primeira vez. Primeiro, assim, alguns trabalham comigo na incorporadora que a gente tem aqui. E outros trabalham no exterior. Mas assim, a gente foi também que levou família pro exterior, enfim, levou a família para as vendas, levou a família para esse mundo de imóveis e depois levou a família pro exterior também, né? E Porque a antes, gente começou no mercado local, depois a gente foi pro exterior, Aham. né? e até Foi assim, assim. mesmo quem não está trabalhando, né? As próximas gerações, né? Sobrinhos, né? Então, você apresentar essa oportunidade para os sobrinhos, né? É Poxa, outra super coisa. legal. A gente pega as crianças, pega com todo mundo, coloca lá no avião. Não é só quem trabalhar em si, assim, as experiências e o exemplo que abrir você a mente, gera, né? né? Mas eu quis trazer isso porque achei interessante, é uma coincidência. E caminhos são diferentes, né? Por exemplo, assim, a gente vem de família humilde também, todo mundo de família humilde, também com esse pensamento de trabalhar, CLT. A Pra família minha mãe do foi uma Denis, principalmente, dificuldade, assim, valorizava demais nossa, essa questão de trabalhar, CLT e entrar no tal. emprego e aposentar naquele emprego, sabe? Cara, o único cara que não queria que eu fosse CLT, velho, era meu pai, você acredita? Nossa, minha mãe tinha um valor Ele desse falava negócio. assim que, meu, você tem que ser vendedor. Aham, Que legal. legal. Ele falava sempre, não, você tem que ser representante comercial. Sim, que Tipo, legal. ele trabalhava em empresa e via que representante comercial das empresas que eles Sim. vendiam, o Aham, cara tava ganhava sempre bem, chegando né? com um carro legal. E ele nunca falava pra mim, meu, você tem que trabalhar numa empresa. Aham. Mas o resto, não tem convênio, não esquece. Sim. Minha mãe, acho que teve uma visão similar à do seu pai, né? Mas mais focada no estudo, de estudar, de desenvolver, Ah, não, de correr também. atrás. Porque ela também via, assim, ela trabalhava de empregada doméstica, e aí ela tinha acesso a pessoas ali que trabalhavam para engenheiros, que eram supervisores, gerentes, né? Pessoas Então, assim, trabalhavam em pessoa trabalhava em indústria, né? indústria, e falou assim, poxa, estuda. E mesmo os patrões dela falando, você não precisa, porque eu cabelo branco aqui, então sou mais velho. Então, na época, assim, mal as pessoas tinham ensino médio, né? Ela já falava, não, tem que estudar, tinha patrão dela que era professor, que era assim, porque ela não precisa, faz ensino médio, tá bom, e ela não tem que estudar, tem que fazer faculdade, e de coisas simples, desde cursinhos básicos, tipo de marcenaria, ela colocava a gente em tudo que tinha ali de oportunidade, que foi criado num lugar simples, onde que você, num lugar simples, quando você é criado, você pode ir para outros caminhos, né? Sim. Então ela sempre ocupava a mente da gente com alguma coisa para aprender. Marcenaria, eu aprendi a pintar vidro, aprendi a pintar pano de prata, aprendi a fazer tricô, só crochê que eu não sabia o knife, o negócio, tudo que tinha, então, sabe? Cara, tricô, não, o moleque fazendo tricô. Então, até isso eu aprendi, para ocupar a mente e aprender. E aí isso foi evoluindo, até fiz minha engenharia e tudo mais. Trabalhei na indústria um bom tempo, porque naturalmente eu ia seguindo a carreira dos meus pais ali, de certa forma. Meu pai trabalhava na indústria, mas com o passar do tempo, o que aconteceu, né? Poxa, desenvolvi muito a indústria, foi muito bacana. Assim, eu tinha times, trabalhar a questão de times, resultados, projetos. Só que tem uma hora que você tem que
né, alçar novos voos e ter uma nova trajetória. E aí eu casei com uma sonhadora, né? Aí, né, Ferrou. decola e vai embora, né? Aí quando ele vira empresário, a mãe dele fala assim, nossa, meu sonho é que o Denis volte a trabalhar. Cara, ela não aceitava, cara. Não aceitava, como se ele não Aquela trabalha. Eu falo, carteira mas ele assinada. trabalha. Ela falou, você nem de empresário, você trabalha? Mas é cultura, cara. E hoje você vê... Eu acho que o mundo é muito louco. Hoje eu vejo, por exemplo, você pega uma Virgínia, o que ela faz? Abre uma live muitas vezes, abre uma live lá com os produtos dela. Faz 20, 30, 40 milhões, enfim, eu não sei quanto. Mas, cara, é fenomenal o que o mundo vem passando. Então você vê pessoas jovens que começaram a ver que a audiência pode virar uma marca e que essa marca pode ser vendida. É até engraçado, a gente atende muito influenciador aqui, né? Uhum. E às vezes chega gente com 20, 23 anos, assim. O proprietário, tipo, não dá a mínima. O cara chega lá com uma Porsche, com uma Ferrari. E aí o engraçado são proprietários mais tradicionais. O que ele faz? Aí você explica. Legal. Não, ele vende produto na internet. Mas como assim? Não é possível. Eu tive minha indústria, Tenho 20 anos trabalhando. trabalhei 20 anos, tive 3 mil funcionários. E para você colocar na cabeça desse cara que o cara com uma conta, e que provavelmente deve ter um time, sei lá, com 100 pessoas, vai, vamos Nem chutar isso, alto, às vezes, faz milhões. sim. Cara, o cara fica inconformado. Então, assim, é muito, muito louco o que acontece com o mundo hoje, porque você vê que hoje várias coisas que nem existiam têm sido profissão, e o futuro, eu acho que ainda tem muito mais surpresa por vir, principalmente com o IA, né? Sim. Com certeza. Comentando isso, Felt, o que você percebe sempre lá atrás? Uma coisa que foi fundamental para você foi você colocar uns vídeos e fotos de qualidade para você chegar até aqui. Né? Você foi, de certa forma, um dos pioneiros nesse sentido aqui em Alphaville. Pensando aqui para o futuro, né? O que você identifica como uma tendência ou algo que pode mudar o jogo assim para quem está entrando assim, de uma forma assim que, poxa, não sei ainda, mas né? O que você acha Cara, que o você cara sente? tá começando hoje, É. mínimo, assim, ó, mínimo, se posicionar na internet. Isso é básico. Eu falo porque é o seguinte, você já viu pobre ter network? Não tem, meu irmão. Como que você vai chegar nos seus clientes? Internet. Se você for um cara pobre. Assim como eu comecei. Se posiciona na internet, faz conteúdo, faz tua mensagem chegar nas pessoas mais importantes. Tenha estratégia na hora de fazer aquele conteúdo. Não vai ser o corretor que você vai entrar fazendo dancinha. Você vende algo com alto poder aquisitivo, por mais que seja Minha Casa Minha Vida. As pessoas têm mania de falar assim, 200 mil um imóvel é muito barato. Principalmente corretor. Aí você pergunta, você tem 200 mil na conta aí? Ah, não tem. Então não é barato, meu irmão. Pra você é mais do que caro. Agora, se você se for rico, já tem acesso a tudo, cara, network. Network. A gente acredita muito nas duas, sabe, Sinfeld? Assim, é importante Mas- Aí eu ia e só posicionamento. complementar. Você tem network, você já tem acesso e você tiver posicionamento, ninguém te para. Mas aí a pessoa tem que ter os dois, né? Tem que ter os dois. Sim. Aí potencializa, né? Que um potencializa o outro. Uma coisa assim, você tá no dia a dia com a pessoa, você for jogar um tênis com a pessoa joga um tênis com você, daqui a pouco olha você na rede social, começa a seguir e fala, poxa, ele começa a entender o seu dia a dia e fala, poxa, conecta, né? Uma coisa conecta a outra, começa a conversar, né? Porque você não tem a oportunidade de estar todo momento com aquela pessoa, mas às vezes você tem um segundinho que você passa ali pra cima e você vê ele, puta, legal, joga tênis, puta, legal, gosta de pismo, legal, gosta de golfe. Fórmula 1, golfe, e aí o cara vai se conectando. Porque o posicionamento digital, ele vai até acelerar o relacionamento que você faz no físico, né? Com certeza. Até esses dias eu tava vendo assim, cara, sabe quando você vai entrar, sei lá, vou entrar no teu perfil lá. Aí eu vou ver quem você segue. E eu vejo lá, aparece aquilo lá, seguir de volta. Eu tinha entrado nos players assim grandes. Eu fui reparar a quantidade de gente legal que me segue. Legal. Que eu não tinha ideia. E aí são pessoas prontas, que é o seguir de volta, começar a fazer relacionamento. E angariar vendas. E às vezes você não percebe. Sim. Eu comecei a olhar e falei, caramba, hein? Aqui tem dinheiro que eu não tô vendo.
E é simples, faz isso aí no Instagram de vocês. Entra num perfil, sei lá, do Joel. Vê lá quem o Joel segue. O Instagram tá com uma ferramenta que você olha e já aparece quem te segue, que é amigo do Joel, aparece aqui, ó, no seguindo. Um exemplo. Cara, tem muita gente boa. Tem uns caras que falavam assim, caraca, eu não acredito que esse cara é dono dessa empresa e ele me segue. Uhum. E eu consumo coisas dessa empresa. Então, assim, o digital, ele é absurdo. Ele te traz uma escala e muitas vezes você não percebe isso porque você anda com gente de altíssima performance. Só que você tem muita gente boa ali no teu canal de aquisição. Sim. E até os corretores, eu vou nos eventos, as pessoas falam assim, Felt, você vendeu 340 milhões no ano passado. Como que você é humilde? Como que você... Falei, meu irmão, beleza, vendi 340 milhões de reais. Você já viu os caras que eu ando? Você já viu o ecossistema que eu entro? De verdade, quando eu entrei no Klex, eu entrei assim, o melhor ano da minha vida. Eu falei, nossa, vou chegar. Eu me senti uma formiga. Eu falando de milhões, os caras eu. Mas os caras que você faz, você fala, não, vendo umas casinhas lá, pra ver de vez em quando. Então isso daí ajuda muito você se desenvolver, porque você vê que, tipo assim, por mais que você tenha um resultado muito bom, cara, você não é ninguém. É. E sempre vai ter, assim, gente muito melhor. E você tem que estar com essas pessoas, primeiro, pra você ter os pés no chão. E segundo, pra você ver que é possível. E eu acho que para acelerar, né, assim, o pessoal que tá ali, você olha do lado, que nem você falou, poxa, no começo da sua carreira, o cara vende 15 apartamentos. Quando você olha do lado, o cara fatura isso, o cara faz aqui, você vê o cara fazendo movimento, né? A gente começou, por exemplo, podcast aqui, baseado no Joel. O Joel falou assim, cara, vocês têm que abrir podcast. Então, aí você olhava os amiguinhos, um monte de amiguinho fazendo podcast. Então, o meio influencia, né? O pessoal do Klex influencia demais a gente ter tomar ações pra frente. Então, assim, o meio que você tá é fantástico. E o mercado imobiliário, vocês são corretores também. É muito assim, ó. Os caras só olham pro mercado. Você entra ali, você começa a ter uma visão do todo. Sim. E aí você começa a ter uma visão de empresário. E aí, às vezes, você achava que você tava indo bem, mas, porra, é uma bosta aquilo que você tá fazendo. Só que você não sabia. Aí você começa a perceber. Fala, não, porra, aqui eu tô perdendo dinheiro, apesar de estar ganhando. Então é muito louco. É assim, e é um ambiente que eu falo, eu entrei ali, a hora que eu olhei, e o primeiro ainda foi muito impactante, porque você vê o Flávio, o Caio e tudo mais, daqui a pouco a galera vai no palco, começa a falar os relatos, você fala, nossa senhora, o que eu tô fazendo aqui? E depois você vai pegando costume, se relaciona e se aprende, e é um negócio também que às vezes algo que é muito difícil pra você, você chega no teu colega do lado e fala, pô, velho, não tô conseguindo. Ele fala, não, só fazer isso. Você chega, faz e funciona. A gente entrou, a gente está comentando aqui nos bastidores, né? A gente começou entrou, o primeiro encontro nosso foi junto, né? E a gente estava falando que estava com outro colega nosso, que foi o Luiz Fernando. Ele também, primeiro encontro, ele já estava gravando o podcast com o pessoal e tudo mais. Falei, nossa, que legal, cara, parabéns, né? E aí ele já e tinha pessoas que entravam na primeira vez, já estava com aquele monte de social media, e eu falei, nossa, a gente chegou na primeira vez, a gente não chegou despreparado, de porque gente com social media. eu falei, nossa, o que é isso, né? Que mundo é esse? A gente era low profile, sabe? Sério? Porque, total. Apesar de ser do imobiliário, a gente era imobiliário low profile, só na base do relacionamento. Só na base do networking. Por isso que eu falei, se você tiver só o networking também, né, assim, é importante também o digital, né? E como é que foi pra vocês agora? Tá sendo, né? Se tornando, por exemplo, pessoas públicas, querendo ou não, como que tá sendo essa diferença e o que os clientes têm sentido? Olha, e aumenta demais o networking, aumenta o alcance que você tem, né? E aumenta também a jornada de confiança que a pessoa tem em você também, quando você começa a mostrar um pouco do que você faz, da sua rotina e tudo mais, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar, né? E as conexões, então é diferente, né? As conexões mudam. Às vezes os clientes, assim, mas a gente tá nessa jornada ainda, sabe? A gente praticamente não tinha Instagram de um ano pra cá, a gente... A Cíntia era tão reservada que ela nem tinha Instagram. Ela assim, eu não tinha Instagram. Ela não queria criar Instagram. Porque assim, é um nível assim de a gente era muito reservado. Até podcast. E gosta, é uma das coisas que ela mais gosta de fazer hoje. É diferente você ser tímido de você ser reservado. Eu não sou tímida, nunca fui tímida. Mas eu era uma pessoa reservada, sabe? E a gente sempre teve bastante relacionamento e tal, né? Com outros empresários e tal.
Eu era uma pessoa reservada, sabe? Enfim, né? Agora eu ainda tô me acostumando. Porque é mais fácil se relacionar com você conhece, você vai ser, é uma questão pessoal. Aqui é uma exposição, né? E é É uma importante. exposição, você não sabe quem tá olhando, né, o que você tá fazendo, mas enfim, não importa, né? Mas quando você é reservado, você se preocupa com isso, né? Não, e outra coisa também, quando você tá aqui ou você tá num palco, geralmente a pessoa que é muito tímida, ela tem medo do julgamento, Sim. Sim. entendeu? E aí você vê o cara que ele é louco, que ele vai pro palco, aquele cara não tá nem aí, velho. Tá nem aí. Tá nem aí. Eu cito muito o Pablo Marçal. O que aquele cara ressignifica na vida dele é tipo assim, o cara foi lá, mostraram ele no Fantástico, pô, o cara matou não sei o que, fez uma matéria muito, assim, tendenciosa. Qualquer um ia entrar pra dentro de casa, nunca mais sair. Uhum. Deu 5 minutos, ele... você tá me assistindo? Amanhã, 9 horas da noite, vou contar o que realmente aconteceu. Eu olhei pra aquilo e falei, cara, esse cara é maluco. Chegou 9 horas, falou, lançamento, vendeu milhões. É isso aí. E aí você fala, cara, Isso é fazer do limão a limonada de uma forma pra assim, mim, tão assim, perfeita. pra mim, assim, ele é o cara que qualquer coisa ruim que aconteça, ele não absorve, faz aquela coisa ruim virar a favor dele. É. É muito louco. Então eu Muito falo assim, você começa a aprender várias coisas, assim. Você vê que cada um tem seu perfil, é claro. Não é todo mundo que é assim, mas quem tá ali que é meio doido, eu falo, o cara não tá nem aí. O próprio Joel, ele vai pro palco, ele fala numa naturalidade e fala assim, de feeling. Eu falo, cara, esse cara é um comunicador nato. Não é à toa que o podcast dele é o mais ouvido do Brasil. Sim. É muito bom. Joel, fica esperto que estamos na sua cola, hein? Já estamos chegando, hein? Bom, Felt, estamos chegando ao fim. O papo foi super legal. Dá um recado final para quem está assistindo a gente, o recado que você quiser. Vou deixar aberto para você. O recado final que eu deixo aqui para os telespectadores é não desista, faça. Top. Isso é a coisa que você mais tem que fazer na vida, parece até redundante, mas fazer é o que vai te levar para o próximo nível, seja qualquer nível que você esteja, seja no gerencial, no operacional, faça aquilo que tem que ser feito todos os dias, faça micrometas. Você fazendo um pouco por semana, por dia, fazendo micrometas, você vai chegar numa meta gigantesca. E eu acredito que a vida é muito cíclica. Não é todo dia que você vai estar bem, não é todo dia que você vai estar motivado. Então, quando você estiver ali no fundo do poço, não acha que você é um fracassado. E também quando você estiver no topo, não acha que você é o melhor do mundo, porque do mesmo jeito que você tá lá em cima, você pode cair. Então tenha os pés no chão, faça o que tenha que ser feito e não se ache o pior e nem o melhor do mundo. É isso aí. Top. É isso aí. Obrigada por ter aceitado nosso convite, Felt. E se você, assim, pessoal quer achar o Felt, né? Onde é que tá a rede social do Felt? Onde que ele te encontra? YouTube, Instagram, TikTok, tudo Felt Negócios Imobiliários. Um só para não errar. Fácil assim, simples assim. Isso aí. Gente, a gente acabou não falando, mas se você pensou na questão de gestão durante isso aqui, porque assim, o Felt também ele faz a gestão da imobiliária dele, e ele colocou também, tem toda uma equipe por trás para fazer essa gestão, né? Porque assim, uma questão é o rosto da gente estar na frente, mas a gente também tem que ter nossos bastidores, tem que ter time para fazer essa gestão, e a gente tem um parceiro nosso que é muito importante, que é a Capital Upgrade, onde você pode ter aqui um treinamento fantástico de uma imersão de 3 dias focado em gestão. Desde da questão de processos diários, vendas, estratégias e tudo mais. E uma coisa também importante para quem pensa em fazer um investimento imobiliário, a gente também tem o nosso dia de imersão, que é o Next Level, onde você tem ali uma oportunidade de você conhecer o passo a passo de como investir nos Estados Unidos de uma forma rentável e segura. Então, esses dois recados finais aqui para vocês, que eu tenho certeza que faz toda a diferença para você que quer fazer a gestão do seu dia a dia e para você que quer acessar um outro nível de investimento, né? Então, para quem chegou até aqui, nosso muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal e dar o seu like. Afinal de contas, o Felt entregou aqui muito ouro para todo mundo aqui. Muito obrigado por mais um episódio. Eu estou muito feliz aqui. Obrigado, Felt. Obrigado a vocês. Obrigada.